Nós vamos receber a astróloga a Paula Alquimista, né? Ela é astróloga, ela é especialista em fazer um mapa astral, né? A gente vai conversar um pouco com ela, ela já está aqui, ela está online, que ela não mora em São Paulo, então já vamos bater um papo com a Paula. Oi, Paula, tudo bem? Oi, André, tudo bom? Tô bem também. E, ô Paula, quero te agradecer mais uma vez pela presença, né? A gente sempre faz lives lá no outro canal do YouTube que eu tenho, todas as quintas-feiras, então já te conheço, mas não conheço pessoalmente, mas te conheço pela internet, então te agradeço aí pela presença. Eu peço desculpa não ter comparecido pessoalmente, porque eu tive um probleminha de saúde, mas já tá tudo certo, tá tudo, mas é melhor evitar grandes viagens, assim, para dar uma economizada no organismo. Não, sem problemas, não tem problema. Nas próximas você vem pessoalmente, enfim, a gente está sempre aqui. Ô Paula, para começar, explica para o pessoal, né, para quem não sabe, o que que é um mapa astral, para que ele serve, pode explicar aí para a gente. O mapa astral, ele funciona assim. Quando a gente nasce, existem tensões no céu, planetas, localizações de planeta. Então, nada mais é do que uma fotografia da hora do nosso nascimento. Então, a partir daquele momento, a gente consegue, com aqueles posicionamentos, ver tendências, ver as coisas para a pessoa. Inclusive, até pode fazer de bebê, né, para saber, para poder direcionar a pessoa por caminhos, porque ali vão ser determinantes algumas coisas, por exemplo, profissão, a saúde da pessoa, como é a tendência da saúde da pessoa, são várias questões que acontecem no momento do nascimento. Entendi. O mapa, então, ele serve para dar alguns alertas para a gente, né? Cuida da saúde, se a pessoa fazer o mapa antes de ter uma profissão, vai por esse caminho, que essa é esse seu caminho. Às vezes a pessoa está na profissão errada, você deveria seguir isso. São orientações, na verdade, né? São orientações inclusive, é direcionamento também, né? Muita gente bem perdida para a gente e a gente consegue ajudar, encaminhar a pessoa mas por aqui não, realmente isso daqui não deu certo. Aí tudo aparece no mapa. Por que não deu certo? O que a pessoa deveria fazer? É muito legal, muito interessante. É uma coisa Entendi. que leva bastante tempo e é muito interessante e é muito, muito preciso. Acho que não estaríamos aqui se não fosse tão preciso. Tá bom. E hoje você vai fazer um mapa astral aí de duas figuras bem conhecidas no Brasil, né? Que é o Bolsonaro e o Lula. Então vamos começar pelo Bolsonaro. Pode falar o que... Vamos começar pelo Bolsonaro. Hoje, assim, nas lives, né? Eu costumo fazer o mapa, dar uma olhadinha no trânsito. Como a gente está aqui no podcast, então eu vou tentar falar mais sobre a pessoa, sobre o mapa astral mesmo, o momento do nascimento, tá? Tá. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá e a gente tenta responder, tá? Tá bom. Vamos lá, então. O Jair Bolsonaro, ele é um ariano, ele, né, quase foi pisciano, por questão de horas mesmo, né? Quando a gente tem o mapa, né, a gente tem aqueles... Parece uma pizza fatiada, tem 12 casas, né? Cada casa representa uma coisa. A dele tá lá bem no comecinho, começou lá, grau zero, né? Cada fatia daquela são 30 graus. Cada grau é um horário do nascimento. Ele nasce no grau zero, então, assim, se ele tivesse nascido um pouquinho mais cedo, teria nascido pisciano. Então, assim, ele tem bastante influência desse signo tão próximo, né? Então, ele, apesar de ser um ariano com ascendente em Áries, ele é uma pessoa que tem umas tendências piscianas. Às vezes a gente até percebe o Bolsonaro, ele é um pouquinho aéreo, às vezes parece que a pessoa está falando com ele não está prestando atenção, é um pouquinho do pisciano que ele tem, tá? Sim. É muito engraçado.
Ele, sendo esse Áries com ascendente em Áries, demonstra para mim uma pessoa que ela tinha muitas tendências a virar militar. Então, assim, é quase que um militar no mapa dele. Geralmente, a pessoa que tem o ascendente em Áries e já nasce nesse signo, ela é uma pessoa um pouco mais energética, mais brava, tem mais energia no corpo dela. Então, toda vez que eu pego alguém que tem ascendente em Áries, né, eu sempre falo para a pessoa, olha, vai fazer exercício, tem que canalizar essa energia, né? Tem que ser uma energia mais canalizada, para não virar nervoso, briga, falar coisa que não deve, né? Então, tem tudo isso. E ele é assim. E é engraçado a história dele, porque realmente ele fez academia militar, ele estudou, né? Ele acabou sendo expulso, porque ele tem algumas revoltinhas, né, no mapa. Ele é uma pessoa um pouco mais contestadora, não aceitava algumas coisas do lá de onde ele se formou. Então, ele tem essas coisas militares aí, né? Então, eu queria falar que o sol dele é um sol grau zero, que é o início do signo mesmo, que fala dessa energia física, como eu falei, é uma pessoa muitas vezes impulsiva, muitas vezes ele até se arrepende do que faz, porque ele faz as coisas com bastante impulsividade. Um pouquinho mandão, né? Acho que dá para perceber, a gente percebe bem que ele é bem energético, bem mandão. A lua em aquário, a lua do Bolsonaro, a lua é a forma que a gente pensa, que a gente age, né? A lua do Bolsonaro é em aquário, então, assim, ele é uma pessoa muito influenciável. Ele foi uma criança muito independente, ó. Sabe aquelas crianças que a mãe dá a chupeta, a mamadeira e depois o resto eles ficam. Sim. Basicamente, assim, foi uma criança muito e moderninha também, batia a boca com a mãe, viu? Era bem, bem nervosinho. Mas ele é uma pessoa um pouquinho influenciável, uma pessoa que é o aquário, principalmente por amigos próximos. Aí o Bolsonaro tem o Mercúrio. O que é o Mercúrio? É a forma de aprendizado, a forma que você aprende, a forma que você ensina. Ele tem peixes. Aí é uma complicação, né? Porque o peixes, ele é uma energia psíquica. O pisciano, ele não é muito de assimilar estudo, não é o Mercúrio em peixes, no caso, que é o caso dele, né? Então, assim, era aquele aluno que passava, sabe? Vamos fazer para passar, é só isso. Não vou me O que eu vou dedicar. fazer para passar? Só isso. Ele não era muito de assimilar. Quando precisava tirar nota em prova, tinha que estudar mesmo, que o negócio dele era esse, que ele não curtia muito, não. Geralmente é uma pessoa um pouco mais sensível, às vezes se demonstra assim numa casca mais dura, mas é sensível, é um pouquinho influenciável também, e acaba pegando a irradiação dos outros. Então, assim, sabe a pessoa, aquela pessoa que você provoca e cai? Porque tem gente que você vai provocar, não vai nem ligar, né? Não você cai. provoca, a pessoa vai, deixa que fale o que quiser. Mas no caso dele, não. No caso dele, ele pega para ele fica nervoso e influencia o dia dele o dia inteiro, ele é capaz de ficar muito nervoso o dia inteiro. Aí, por exemplo, ele tem a Vênus em Aquário. Geralmente, quem tem Vênus em Aquário é uma pessoa um pouquinho, às vezes, até hipócrita, porque ela não quer que ninguém mande na vida dela, mas ela quer mandar na vida das pessoas. Então, assim, quer controlar o que a pessoa faz e alguma coisa assim, mas geralmente é quando gosta. Quando ela não gosta, ela não vai tolher a liberdade de ninguém, não vai querer mandar essas coisas, né? Sobre a situação amorosa dele, a gente fala um pouquinho mais para frente, que no mapa primeiro, quando eu olho primeiro todos os planetas. E aí, depois que eu vou olhar as casas, né? Que aí são as fatias da pizza, que aí cada casa vai falar sobre um aspecto da vida. Ah, sei.
entendi. Entende? Uhum. Então, aí eu vou dar mais um panorama aqui para a gente ver como que ele é como pessoa, né? Porque às vezes a pessoa se demonstra uma coisa na TV ou para todo mundo, né? Mas no fundo ela é uma pessoa mais doce, mais sensível. É isso mesmo. Não demonstra, precisa da casca, É. né? Aí ele tem Marte em Touro, que é aquela pessoa muito conservadora. Aí tem a Vênus em Aquário, que é conservadora, mas às vezes por debaixo do pano dá aquela escondidinha, né? Debaixo do pano. Então ele é um pouco conservador, bem conservador. Marte em Touro, Marte é o deus da guerra, né? Em Touro é bem conservador e é uma pessoa que gosta realmente de prazeres da vida, comer bem, dormir bem. Sabe aquela pessoa que gosta de ter o dinheiro do banco, ela nem vai gastar, mas saber que o dinheiro tá lá, Eu ela sei. olha o dinheiro, todo dia ele olha e fala, não, meu dinheiro tá lá. É uma pessoa bem conservadora que gosta de ter dessa relação com o dinheiro, né? O Júpiter em Câncer, Júpiter é o planeta da expansão, da sorte. O dele é em Câncer, ele é uma pessoa que realmente ele gosta de ficar em casa, a casa dele é um lugar especial, né? Ele tem essa coisa de gostar de ficar perto da família. E ele lida bem com dinheiro e pode ter lucro com imóveis, assim, ele acha que ele tem bastante. É, Né? Acho que o pouco que a gente conhece, a gente sabe que ele tem bastante imóveis. É o tipo de pessoa que gosta, não vai ficar fazendo grandes investimentos, essas coisas. O Júpiter em Câncer, ele gosta mesmo de investir em casa, gastar o dinheiro com casa, ter casas, né? Ter posses. Até às vezes a criação da pessoa também ensina isso para ela. Aí agora eu vou falar de Saturno. Saturno é o deus bravo que tem dentro da gente, né? Aquela coisa brava. O dele é em Escorpião. Então é um pouquinho mais bravo, mais magnético que as outras pessoas, né? Tem sorte nas finanças. Gente, pode falar o que quiser. O Bolsonaro, acho que ele nunca na vida dele soube o que é passar necessidade em relação ao dinheiro. Ele nunca passou. Isso desde muito novo, desde criança, sempre teve uma estrutura muito boa. Quem tem Saturno e Escorpião é muito difícil não ter dificuldades, sabe aquelas dificuldades que, ai, nossa, fiquei totalmente sem dinheiro. Vai, claro, né? Às vezes não vai estar como a pessoa quer, mas não passa esse tipo de problema. E geralmente quem tem Saturno e Escorpião vai ter sempre problema na parte para baixo do umbigo, que aí é a parte urinária, os órgãos sexuais ou alguma coisa assim, tá? Então, geralmente é aquela parte, foi bem aonde o Bolsonaro tomou a facada. Que assim, olhando, se você for olhar anatomicamente, ele não deveria nem estar vivo mais, né? sei. Porque aonde pegou, da forma que pegou, pegando intestino, né? Ele é uma pessoa muito forte. Mas essa parte dele é um pouquinho mais sensível. E aí depois que a gente vê os planetas, aí os outros planetas são geracionais, eles se relacionam mais com a geração dele, de quando ele nasceu, o pessoal, as gerações. Porque aí é Urano, Plutão, Urano, Plutão e Netuno. Esses planetas, eles são um pouco mais lentos, mais demorados, eles ficam gerações nos signos, né? E aí a gente vai para a roda, né? Aí cada um vai falar sobre um aspecto da vida. O ascendente, que é o primeiro, a casa 1, que é a forma que a pessoa se mostra, a forma que a pessoa se apresenta para o mundo dele é Áries, então eu nem preciso falar muito. Né? Para quem conhece o signo de Áries, é um signo energético, bravo, ele é líder, né? Sempre vai se mostrar aí mais mandão, e é o caso, né? Ele é bem assim. A casa 2 em Touro também, que fala sobre sobre a casa 2 fala diretamente sobre o dinheiro, mas também fala sobre longevidade. E a casa 2 dele é em Touro. Então, assim,
pelo mapa astral, pela tendência do mapa astral, o Bolsonaro é uma pessoa que ainda vai viver muito, viver Ah, bastante. tá. E por mais assim que ele tenha esses problemas de saúde, todos ele consegue se. O problema é viver em debilidade, né? Porque é muito ruim. Mas assim, ele tem uma capacidade um pouquinho maior de recuperação. Então, assim, como eu cito num exemplo, sempre quem tinha casa 2 em touro era a Rainha Elizabeth. Tá. Durou muito tempo, Muito então é tempo. mais ou menos essa comparação. Apesar dele ter Marte em touro, que pode deixar ele um pouco mais nervoso que o normal, né? Ser aquela pessoa que pode ter ataque do coração, porque realmente é muito nervoso. Mas, será que Bolsonaro é mais calmo agora? Será? Acho que as responsabilidades dele diminuíram um pouco, né? Ele é uma Diminuíram. pessoa É. muito preocupada com as responsabilidades. Marte na casa 2, também, ele tem o planeta Marte dele está na casa do dinheiro, então ele sempre vai ter dinheiro, aquela história, né? Marte é, a iniciativa, o impulso, e ele, no caso, sempre vai ter. A casa 3 em Gêmeos, quem tem casa 3 em Gêmeos, às vezes não tem muito filtro, aí acaba falando besteira, tem um impulso para falar muito besteira, né? Então, e se nada tivesse dado certo, o Bolsonaro quisesse ter sido um professor, por exemplo, tinha dado muito, muito certo para ele. Apesar dele ser um professor muito bravo, às vezes até Imagino. às vezes até implicante, né? Implicar com aquele aluno, porque ele tem isso. Mas ele daria um belo professor, ele saberia explicar bem se ele quisesse, né? Eu acho que não foi o caso. Mas se ele fosse professor, ele iria para que ramo, assim, exatas? Ou o mapa... Não, exatas não. Não, Exatas não. é. Não. Quando eu falo de professor, no caso dele, né, que tem assim algumas limitações por conta desse Mercúrio em Peixes, que não é uma pessoa que sintetiza muitas coisas, é um tipo de pessoa que, por exemplo, assim, ela se forma em educação física. Então, ele aprendeu a dar aula de polichinelo. Então, assim, ele vai ser especialista naquilo e ele vai acabar dando aula naquilo. Mas é só aquilo. Ele não vai ser um grande mestre em polichinelo, ele não vai ser um grande pesquisador, ele aprendeu tanto que ele vai ensinar. Só isso. Ele não é um grande professor. Teria dado certo. Eu tô lá, né? Ou, por exemplo, um treinador de equipe. Então, ele entrou no exército. Os próximos que entrar, ele que queria treinar, por exemplo, ele que ia ensinar, ele que ia mostrar o pelotão, ele que ia falar como funciona, mais ou menos nesse sentido. Né? Sei. Não um professor nato, que é aquela pessoa literária, que estuda, que é científica, que pesquisa, que vai falar. Não, é porque ele realmente ele aprendeu, ele vai acabar ensinando. Mais ou menos assim. É meio empurrado. Tá. Entende? A casa 4 em câncer, a casa 4 ela fala, né, da gente tanto na infância, na infância, quando a gente era bem pequeno, quanto vai falar lá quando a gente é adulto, ou quando a gente vai morrer, na verdade. Então, fala do começo e do fim da vida, melhor assim. O Bolsonaro, ele teve uma infância bem segura, com os pais muito protetores, pais energéticos, né? Aparece muito aqui, até com esse Júpiter na casa 4, deviam ser pais bravos, né? Exigentes. Mas, assim, em compensação, a época final de vida dele, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de sossego. Acho que não vai ser uma pessoa tão cobrada ali no final da vida, uma pessoa que vai ser bem tranquila quando ficar velhinho. Casa 5 em Leão, que é um pai super protetor, sempre, né? Super protetor dos filhos. Pai sempre vai proteger. Casa 5 fala sobre os filhos, é o leão, né? Aquela coisa, né? E o Plutão na casa 5, provavelmente um alto e baixo aí com um dos filhos. Eu sei que ele tem um pouquinho de rusga aí com um dos filhos, mas
São muitos, né? É. Algum ia dar errado, ou um ia dar muito certo e algum ia dar muito errado, não tem jeito. E ele tem um sofrimento com esse filho que é desnecessário, porque se ele aceitar o filho como é e deixar o filho ser quem ele vai ser mais feliz, né? Mas tem alguma coisa obscura, e tem um Plutão na casa 5 que tem alguma coisa obscura quando fala em situação aos filhos, tá? A casa 6 que fala sobre a saúde, sobre o dia a dia, ele tem casa 6 em verde, então ele é uma pessoa assim que provavelmente quando ele tinha que cumprir horário, trabalhar, ele é uma pessoa muito correta com isso, ele não tinha problema em cumprir horário, problema em ir trabalhar, ele não tem, apesar de eu particularmente achar que ele não gosta muito disso. De regras. Mas ele segue as regras, ele é uma pessoa que segue as regras em relação ao trabalho, porque a casa 6 ela fala do trabalho, do cotidiano, do profissional, inclusive também fala da saúde física. E também fala sobre intestino fraco dele. Então, assim, quem tem casa 6 em virgem tem intestino fraco. Aí ele vai lá ainda toma uma facada. Então, assim, acho que para o resto da vida é o lugar que ele vai mais ter que ter cuidado. E seria o ideal que ele comesse uma alimentação natural. Pelo que eu fiquei sabendo, assim, que a gente fica sabendo com matéria, com conversa, né? Às vezes, pelo que ele fala, o Bolsonaro não come muito bem, não, gente. Ele gosta de porcaria, tipo pãozinho, doce. Ele não é de alimentação natural, não. Gente como a gente, né? Como a gente, Aí a casa 7 dele é em Libra, né? Que fala sobre os relacionamentos, a casa 7 sobre os casamentos. E aqui, assim, é muito claro para mim nesse mapa dele que ele tem um Netuno na casa 7. Provavelmente, o Bolsonaro, ele. Aqui é muito, muito explícito que ele ainda não casou direito. Ele ainda não casou com a pessoa que ele ama. Ele até tá tentando dar certo com a pessoa que ele tá agora no momento, né? Mas ele não tá feliz, ele não é feliz para ele. O casamento é uma pedrinha no sapato. E ele tem esse Netuno na casa 7, que sempre vai ter algum problema, bem do gênero assim de confusão mesmo, sabe, literalmente ser traído mesmo, tomar chifrada mesmo, essas coisas. É um pouco a história, lembra da história que a gente às vezes sempre escuta do dedo podre? Ele tem um pouquinho, o Bolsonaro, ele não tem, ele ainda não encontrou uma gêmea dele. Pelo mapa, pelas características aqui que seria da pessoa que ele tá junto. Mas será que ele encontra? Então, quando tem Netuno na 7 é bem difícil, viu, André? É bem difícil a pessoa encontrar. A pessoa não gosta de ficar sozinha. Quem tem casa 7 em Libra, é muito difícil a pessoa gostar de... Ela não fica sozinha. Então, ela aceita o que está ali do lado, vai aceitando as coisas, mesmo estando infeliz, só para não ficar sozinho. Eu sei. E assim, muito provavelmente que termine essa relação e ele imediatamente já começa outra. Ele não vai dar tempo para o coração dele saber se é a pessoa certa, porque ele não consegue ficar sozinho. Jamais. Acho que isso nem faz parte da vida dele, ficar sozinho. Tá. E a casa 8 em Escorpião, que a casa 8 ela vai falar sobre crise, transformação. Ele tem uma capacidade de recuperação como pessoa. O Escorpião, ele se recupera, assim, por mais que aconteçam essas coisas com ele respira e continua, sabe? Ele não se deixa abalar pelas coisas, né? E às vezes esse tipo de casa 8, assim, o pessoal gosta muito de falar sobre a morte, né? E aqui fala da dele, né? E ele é legal que quem tem casa 8 Escorpião, ele sabe exatamente a hora que vai morrer quando a pessoa. Porque tem gente que vai morrer do susto, né? Às vezes fica internado muito tempo, alguma coisa. O Bolsonaro não, ele vai ter a capacidade de saber que está morrendo, vai pedir desculpa para quem tiver que pedir.
Sabe Olha, aquela situação dramática da morte? eu sei, que interessante, né? Então não vai ser uma morte de repente, vai estar desacordado, ele vai saber que está partindo. Sabe? Vai saber que está partindo. Quem estiver perto, ele vai mandar mensagem. Sabe aquela morte que a pessoa manda mensagem? Eu Ó, sei, faça isso, sei. né? Olha, eu fiz isso. Vai ter E dá tempo aquela de se despedir, né? a despedida a dele vai ser bem assim. É Sei. engraçado, né? O É, mapa fala sobre isso. nossa, interessante, eu achei. E quando a pessoa quando eu vejo no mapa situações assim, que é chato, né? Porque a pessoa pode achar que pode acontecer com ela amanhã, mas não é bem assim. A gente olha as outras casas para saber. Então, se eu vi a casa dele, que ele vai viver bastante, né? Como que eu vou falar que. Como que eu vou falar que ele vai morrer o ano que vem? Porque tem gente que espera, né? A gente sabe disso. Mas não, ele vai viver bastante, mas a morte dele vai ser mais ou menos assim, com ele declarando alguma coisa para alguém. Tá? Olha, E o Saturno na casa 8, que é a responsabilidade, né? Muito as responsabilidades que pegam aí nele, e por causa de influência ele acaba fazendo coisa errada, e esse tipo de preocupação atrapalha ele. E que mais que eu poderia falar? O meio de céu dele, que é meio de céu em Capricórnio, que geralmente são pessoas que vão mesmo para a área de militarismo, de cargo de responsabilidade, e para ele acho que foi um pouco de uma frustração, porque ele tem um Quirón aqui nessa mesma casa, que fala que ele não conseguiu fazer o que ele queria. Então, assim, por mais que esteja lá, hum, que ele seja um político, acabou sendo de sucesso, né? Foi presidente, né? Teve seus problemas aí, mas não era o que ele queria. A mágoa dele era não ter ficado mesmo do no exército? Do exército. O exército. negócio dele era ter ficado no exército. E que mais aqui? A casa 11 em Aquário. Ele tem muitos amigos desde aquela época, da época da academia, né? Do exército, ele é uma pessoa que ele tem esses amigos. Ele tem um pouco de dificuldade de fazer amigos novos, das pessoas entrarem na vida dele, ele tem um pouquinho dessa dificuldade, mas os poucos amigos que ele tem são bem sinceros e ele não tem problema com isso. E a casa 12 em peixes, que é uma pessoa que gosta, apesar de gostar de ficar com a família, é uma pessoa que gosta muito da solidão, ele não gosta tanto desse monte de gente. Uma vez eu até cheguei a ver uma entrevista dele falando que ele estava de saco cheio, que ele queria comer pastel na feira, tomar calda de cana, e ele já não podia mais, porque ele gosta dessa individualidade, dessa coisa de poder, dessa liberdade. E essa casa 12 dele fala disso. E a casa 12 fala de consciência espiritual. Então, o que demonstra para mim que ele é uma pessoa ele acredita muito em Deus, ele tem uma fé muito grande em Deus. E é isso, esse é o mapa do Bolsonaro, esse é nosso ex-presidente aí. Ô, Paula, Alguma dúvida? e ser a questão dele ter sido presidente, ter entrado na política, isso você viu no mapa dele ou E não? no mapa dele? É. Eu vi no mapa dele, inclusive, ele tem uma estrela que a gente chama de estrela fixa, que chama Akenar, ou Achernar, né? Essa estrela, ela fala que a pessoa ela vai acabar indo para a política. Ele tem uma outra estrela fixa, que ele tem 3 estrelas fixas de destaque. As 3 estrelas dele é de muita sorte. A maioria das pessoas não tem tantas estrelas de sorte. Ele tem as 3. Ele tem a Dina, que é o que dá para ele a boa saúde, essa coisa dessa sorte, né, dele ter saído do hospital, porque com a facada que ele levou, não era para ter saído, não. E a Arcturus, que é a fama, a riqueza, mesmo que ele não procure isso ia acontecer. Então, assim, toda vez que ele tentou se candidatar a alguma coisa, se você olhar na vida anterior, pregressa dele, ele conseguiu, né? Ele nunca deixou
de se Sei. candidatar. Então, ele é uma pessoa que ele tem um brilho pessoal, ele tem um destaque. Ele nunca, ele acho que a eleição que ele perdeu foi a A última, última, é. que também os trânsitos dele não estão legais. Aí trânsito é um outro assunto, né? Que ele está relacionado ao mapa astral, mas são outro assunto, mas é um outro assunto. Mas realmente ele está passando assim por anos muito difíceis. As coisas começam a melhorar para ele em 2026, a dar uma arrumada, né? Mas ele está passando por situações bem difíceis agora. Tá. Possibilidade dele voltar na política, Muita. tem essa possibilidade? É. Possibilidade dele voltar sim. Tem Ah, possibilidade dele voltar sim, dele querer retomar tudo, porque ele tá parado, né? Porque talvez ele não queira mais ser presidente, por exemplo. tá. E a questão dele ser preso, né? Você acha que o mapa dele aponta isso ou não? No mapa não. No mapa, eu vou ser bem sincera, no mapa não aponta. Mas a gente precisa ver os trânsitos, né? Entendi. Porque nos trânsitos é que vai falar, porque assim, a prisão, a gente precisa entender que não é uma coisa que é para sempre. É. Não é uma passagem, uma coisa que pode. Isso vai aparecer mais nos trânsitos mesmo. Sei. Tá bom, então.